Tudo bem? Paz do Senhor Jesus esteja com vocês na tua casa. Estou aqui mais uma vez para estar trazendo um testemunho e um pouquinho falar das grandezas do nosso Deus. Esse testemunho é para quem tem fé, tá? É para quem tem fé. É para quem é espiritual. Você crê no sobrenatural de Deus? É para quem crê, tá? É fortíssimo, é para aumentar a tua fé, para renovar a tua fé, para você que não tem fé, você aprender a ter fé. Eu não estou aqui, minha gente, para estar brincando, não. Longe de mim, misericórdia. Porque tudo que eu falar, eu vou prestar conta diante de Deus. Eu sempre falo, eu não larguei tudo lá fora para servir a Deus de qualquer jeito, não. Para quando chegar aquele grande dia, o Senhor falar para mim, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Eu larguei tudo para servir ao Senhor, verdadeiramente. Misericórdia de mim, misericórdia de mim. Eu sempre peço a Deus misericórdia de mim. E longe de mim, Senhor, eu menti. Eu odeio mentira, minha gente. Eu odeio mentira, eu odeio falsidade. Eu odeio hipocrisia, sabe? Eu odeio essas coisas. E a pior coisa que eu odeio é a tal da mentira. É a pior coisa que eu odeio. Eu vou estar trazendo um testemunho forte. O que aconteceu com meu papai? Esse testemunho é forte. É para você que tem fé e é para quem é espiritual, tá? Mas eu estou trazendo uma palavra antes de tudo. Que se encontra em Ezequiel. A visão de um vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 7, a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? O Senhor fez uma pergunta para Ezequiel. E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então, a humildade dele também, né, minha gente? Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. A humildade de Ezequiel. O que mais a gente vê hoje em dia, eu faço, eu posso, sabe, aquelas pessoas que querem ser Deus, quer colocar Deus lá embaixo e quer subir lá em cima. Quando Deus perguntou para Ezequiel, podereis viver esses ossos? Ele falou, Senhor, tu sabes. Vou trazer, na base da palavra, base bíblica, vou falar um testemunho que aconteceu na vida do meu papai, tá? É sobre carne e nervos também, e pele. Uma certa vez, não sei exatamente quanto tempo faz que aconteceu, quantos anos, mas aproximadamente uns 12 anos, que eu não era nem casada. Tem mais de uns 15 anos esse testemunho, isso que aconteceu na vida de papai. Deixa eu falar para tu. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Já vou começar com esta palavra. Deus não divide a glória dele com ninguém. Papai tinha um problema numa das pernas dele, que a veia vascular dele não funcionava e o pé dele, pé de papai, tinha apodrecido, tá? Papai fazia muitos remédios caseiros, sabe? Vencer, tacava aqui a perna. Resumindo, a perna de papai, o pé, apodreceu, minha gente.
em cima do pé de papai, assim, não tinha nada. Não tinha, só tinha um dedo. Era só o buraco. E embaixo também. Era um buraco, a coisa mais feia do mundo. E fedia. Eu morava em Ariquemes, junto com meu sobrinho. Aí eu recebi um telefone. Fátima, papai tá indo aí. Isso foi numa sexta-feira. Que com certeza papai vai cortar o pé dele. Que o pé de papai não tem jeito mais não. Eu já conversei com a doutora dele. Eu contei a situação para ela. Ela falou, Leide, provavelmente é certo que o pé de seu papai vai ser cortado. Eu vou estar mandando ele para aí, Fátima, para ele ficar aí na casa de vocês até segunda-feira. Porque a doutora só vai poder consultar papai na segunda-feira. Eu falei, tá bom, mana, pode mandar papai. E mandou papai lá para casa. E no sexta-feira de manhã o táxi parou, né? Papai desceu. Dei benção para ele, né? E eu fui fazer o curativo no pé de papai. Fui fazer o curativo. Quando eu tirei as faixas de pé de papai, saiu o bicho. Saiu o bicho do pé de papai, podre. Aquilo fedia. Olha o carro de som, minha gente, bem agora. Aqui é complicado para gravar vídeo, minha gente. Eu sou rodeada de vizinho, né? Eu tô aqui nos fundos aqui do meu orquidário. E quando eu vi aquele bicho no pé de papai, me deu uma coisa tão ruim. Eu passei mal, na verdade. Porque o pé do ser humano, daquele jeito. Mas por quê? Como ele cuidava do pé dele, deixava ninguém mexer, a varejeira pousou e deu bicho. Aí, com isso, eu sempre, entre meus irmãos, quem é evangélico é eu. Aí se juntou, a doutora falou para ele que era certo que segunda-feira o pé dele ia ser cortado. Minha gente, eu tenho uma fé. Quando a medicina diz que não, meu Deus diz que sim. Eu tenho essa fé. Eu falei, Fanny, a Leide falou que provavelmente o pé de papai vai ser cortado. Vamos fazer um propósito de oração? Vamos fazer uma campanha de oração? Chamei a Fanny, chamei a Leidiane. Eu tenho um outro sobrinho, sabe? A fé dele, minha gente. Olha, tem hora que eu fico duvidando, meu filho. Você entregou a tua vida para Cristo. E cadê a tua fé em Cristo, meu filho? Sabe aquela fé que não sabe? Mas nesse dia ele viu o sobrenatural na vida do avô dele. Ele viu o sobrenatural na vida do avô dele. Ele e um amigo dele. Aí a Fanny, a Leidiane topou. Vamos, tia, vamos. Fizemos esse propósito que até segunda-feira. Eu falei, vou fazer um propósito com Deus. Que até segunda-feira, esse pé de papai que está podre, Deus vai colocar carne. Deus vai colocar nervos. Até segunda-feira, quando o papai chegar no hospital, a doutora vai falar, não vai precisar mais cortar o pé do seu Antônio. Porque eu creio no poder que tem o nosso Jesus. Tu topa? Eu falei, topo, então vamos fazer esse propósito. Pé de papai não vai precisar ser cortado, porque Deus vai colocar carnes no pé de papai. Que não tinha mais carne, minha gente. Tava podre. Olha o carro de novo. Isso nós fizemos. Na igreja que eu batizei, tem um ministério de missionário. E na Assembleia de Deus não tem, que eu estou na Assembleia de Deus. E eu sou consagrada missionária. Eu já vi Deus fazer tantas coisas, tantas maravilhas. E nós fizemos esse propósito. Jejum, oração. Fiz o curativo no pé de papai na sexta-feira de manhã. Fiz direitinho. Orei, né? Claro, orando e profetizando. Senhor, eu profetizo em teu nome que vai nascer carne e nervos no pé de papai. No nome de Jesus. Eu declarava esta palavra aqui. Eu declarava esta palavra no pé de meu papai. Tá? Essa palavra falou tanto comigo. Poderá nascer carne no pé do seu pai? Nervos? Eu falei, sim, Senhor. O Senhor sabe. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Então profetiza. A maioria das vezes, nós não vou generalizar não. Algumas pessoas não crer no poder que tem a palavra. Você abrir a tua boca e profetizar bênçãos. A maioria das pessoas, não generalizando, abre a sua boca para falar besteira, profetizar coisas ruins. Nós temos a autoridade de Cristo de profetizar vida na vida das pessoas. Profetizar bênçãos. Porque o Senhor nos deu a autoridade. Mas a maioria não quer.
Não quer pagar preço, não quer orar, não quer jejuar, não quer nada. Aí fica fazendo essas loucuras aí e quer que as pessoas engulam de goela abaixo. Mas, gente, eu não estou brincando aqui, não. Eu estou falando a realidade. A sinceridade que aconteceu na vida do meu papai. Não tem como pegar o testemunho da minha sobrinha que mora longe, outra mora longe. É difícil. Mas diante de Deus, se eu estiver mentindo, quer que Deus me tire a minha vida. Eu não sou mentirosa não, minha gente. Eu odeio mentira. Eu estou falando com toda a sinceridade da minha vida. Porque eu sei, eu tenho certeza do Deus que eu sirvo. E tudo que eu estou falando aqui, eu vou prestar conta diante de Deus. Você conhece quem é mentiroso. Você conhece quem é falso profeta, quem é falso missionário. Você conhece. Porque a janela dos nossos olhos é a janela da nossa alma. Você conhece. Isso nós fizemos, começamos na sexta-feira, fazer o propósito. Quando eu fiz o curativo no pé de papai, igual eu falei, eu orei, né? E profetizei essas palavras no pé de papai e coisei o pé dele. E com isso, o papai não aguentava de dor. Papai não aguentava de dor. Doía tanto, porque o pé é podre, minha gente. Podre. Tu quer o quê? Você vê só o osso do pé de papai e preto igual carvão. Carne não tinha. Era só o osso e o carvão, porque estava tudo podre. E todas as vezes, quando ele começava a sentir dor, ele falava assim, o neto dele, chama a sua tia para vir orar, porque toda vez que ela ora, a dor vai embora. Eu não sei o que acontece que a dor vai embora. Como é católico, ele falava assim, pede para ela vir benzer, sabe? Pede para ela vir benzer. Que católico que fala isso, né? Eu ia um cheiro para todos os católicos, tá? Aí eu ia, e quando ele tava com dor, ele gritava tanto de dor, que ele pegava na perna dele, assim, olhava para o céu. Pedia para Deus tirar até a vida dele. Aí eu começava orando, minha gente. E massageando, e repreendendo, sabe? Pensar que não. Eu tô resumindo, vai ficar muito longo. Deus dava uma anestesia em papai, que a dor ia embora. Deixa eu falar. Deus cura quem Ele quiser. Porque Deus é Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Quem cura é Ele, quem opera é Ele. É Ele que faz. E a dor passava e papai dormia, sabe? Quando eu orava, a dor passava. A anestesia de papai do céu era tão forte que papai, ele dormia, sossegado. E isso nós foi fazendo. E ele testemunhava, né? Toda vez que estou com dor, a minha filha vem e benze e a dor vai embora. Tá. Aí quando foi na sexta-feira de tarde, eu fiz o curativo de manhã, na sexta-feira de tarde, isso é para quem é espiritual. Isso é para quem tem fé e crê no poder de Deus e crê que Cristo coloca nervos e coloca carne naquilo que está morto, naquilo que está podre. Quando eu tirei a faixa do pé de papai, estava Leidiane, Fanny, eu, o Isaac e estava um amigo dele. Quando eu desenrolei o pé de papai, para honra e glória do Senhor Jesus, minha gente. Para honra e glória do Senhor Jesus. Eu olhei dentro do lugar que não tinha nada, que estava preto. Eu vi um pedacinho de carne vermelho. Sabe aqueles bifes? Quando eu vi aquilo lá, eu olhei para o céu, joelhei, glorifiquei tanto a Deus. Eu, a Fana, a Leidiane, só glorificava o Senhor, só glorificava o Senhor. Eu falei, papai, olha aqui o seu pé, papai. Olha como é que está o seu pé, papai. Seu pé tem carne, seu pé está tendo nervos, papai. E chorando, ele, deixa eu ver, minha filha. Quando ele olhou assim, falou, minha filha, é mesmo, minha filha. Começou a chorar. Papai começou a chorar, nós começamos a chorar, glorificando o nome do Senhor. Eu falei, papai, é só Deus para fazer um negócio desse. Não tem outra palavra. É só Deus, papai. Quem está curando o Senhor é Jesus, papai. Eu sei, minha filha, amém. Eu creio muito, minha filha. Aí tá. Aí eu fiz, e o que eu usava para colocar no pé de papai? Eu lavava, né? E eu tinha um óleo de unção. Inclusive eu tenho até hoje. Depois que eu lavava o pé de papai orando, toda vez que eu estava lavando, eu estava orando e profetizando esse versículo da Bíblia no pé de papai. E depois que eu fazia isso, eu colocava o óleo de unção. Todinho no pé de papai. Aí quando foi no sábado de manhã,
a mesma coisa nós em jejum e oração. Quando foi no sábado de manhã que eu tirei a faixa do pé de papai, minha gente, tinha um pedaço de carne tão grande no pé de papai, aquela carne vermelhinha. Aí foi quando eu chamei o meu sobrinho, eu falei, meu filho, vem aqui para você ver, você e o Leonardo, o poder de Deus, o Deus que você serve, meu filho, e o que eu sirvo, tem poder para colocar carne naquilo que está morto, naquilo que está podre. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Aqui para você ver, meu filho, para sua fé aumentar, para você poder aprender a crer no Cristo que você entregou a sua vida. Aí com isso veio o amigo dele, quando olhou aquilo lá, ficaram maravilhados com o nosso Deus, com o que Deus fez. Antes tinha visto o pé de papai preto e podre. Eles viram também antes. E depois o que Deus estava fazendo. Chamei papai, mostrei de novo. Falei, minha filha, meu pé tá ficando bom, minha filha. Falei, tá, papai, não vai precisar cortar o seu pé, não. Não vai precisar cortar o seu pé, não. Porque o Deus do impossível está operando na sua vida. E quando a minha irmã ligou para a doutora dele, ela mostrou o vídeo, né? Fez um vídeo e mostrou o pé de papai para ela, né? Foi que quando ela analisou e falou que ia ser cortado. Isso, minha gente, foi no sábado de manhã, sábado de tarde, só foi aumentando as carnes no pé de papai, só foi aumentando. Jesus só foi preenchendo aquelas carnes. E deixa eu falar, todas as vezes, que eu esqueci de falar esse detalhe, todas as vezes que eu orava no pé de papai, eu escutava barulho. Tipo uma coisa tercendo, sabe? Eu tenho certeza, no sobrenatural disso, que era Deus colocando os nervos no pé de papai. Eu tenho certeza, minha gente. Que era um barulhinho, um barulho sobrenatural. E eu sentia. Até eu peguei o nome da a mão da minha sobrinha e coloquei. Falei, Fanny, você tá ouvindo? Leidiana, você tá ouvindo? Minha filha falou, tô, tia. Eu falei, isso é o poder do nosso Deus. Deixa eu falar, isso é para quem é espiritual. Quem é carnal não vai acreditar nesse testemunho, não vai crer no poder que tem o nosso Deus, não. Porque quem é carnal não acredita, não. Mas quem é espiritual acredita que isso acontece, que isso aconteceu. Aí no sábado de tarde foi aumentando. Aí quando foi no domingo de manhã, a mesma coisa. Deus só foi tampando o pé de papai de carne. Aquela carne vermelhinha, minha gente, parecia um bife. Vermelhinho. E papai não estava sentindo mais dor. Só sentiu dor na sexta-feira. Só na sexta-feira, durante o dia, né? Que ele sentiu dor quando chegava e orava, Deus anestesiava e dormia. Papai só foi se passando cada vez mais, o pé dele sendo sarado. E quando eu falo para tu, Deus não divide a glória dele com ninguém. Aí na segunda-feira, que era o dia dele ir pro hospital, eu fiz o último curativo, né? Que era eu que fazia o curativo. Eu fazia o curativo e as minhas sobrinhas ajudavam na intercessão, orando também. Minha gente, Deus nos deu uma autoridade tão grande. Só basta nós se colocar na posição e acreditar. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé. Tenha fé. Não desiste. Crê, confie no Deus que você serve. Aí na segunda-feira eu fiz o último curativo. Que a minha irmã ia chegar de Alto Paraquenos para levar papai na doutora vascular dele. Aí quando eu tirei a faixa, quando eu abri, o pé de papai estava todo tampado de carne, minha gente, para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu chorei tanto, eu só glorificava, chamei meu sobrinho, mostrei, ele falou, tia, é só Deus fazer uma coisa dessa. Eu falei, Deus, e só Deus fazer e ele faz. É confiar e crer. Eu chamei o amigo dele também, glorificou. O nome do Senhor foi glorificado. O nome de Deus foi engrandecido. Papai ficou maravilhado. Meu sobrinho ficou, sabe, perplexo com o tamanho milagre que aconteceu na vida do papai. Minha irmã levou o papai para a doutora. Já tem 19 minutos já, minha gente. Ela olhou o pé de papai e falou bem assim, oi, dona Leide, mas esse pé aqui era o pé que você me mandou o vídeo, que você mostrou a filmagem? Ela, sim, doutora. 3 dias de campanha. 3 dias se colocando na brecha para Deus operar um milagre na vida de papai. Profetizando. Ossos. Nasça.
profetizando, nervos, nasce no pé de papai, carne, nasce no pé de papai, em nome de Jesus, no nome de Jesus. Ela olhou o pé de papai e falou assim, Leide, o pé do seu pai tá bom, o pé do seu pai tá tendo carne, vermelhinha, não vai ser preciso cortar o pé do seu pai não, para a glória e honra do Senhor Jesus. Nós ouvimos isso da boca da doutora, o pé do seu pai está bom e não vai ser preciso cortar o pé do seu pai não, não tem nada podre. Ô, minha gente, em 3 dias, Deus operou um tamanho milagre desse. Um pé que não tinha nervos, que não tinha carne, estava podre. Só estava aparecendo os ossos. Minha irmã falou, doutora, a minha irmã é crente. Ela fez um propósito de jejum e de oração com a minha nora, com a minha filha. O Deus que ela serve é o Deus do impossível. Isso foi Deus que fez na vida de meu papai. Para a glória de Deus. Para a glória do Senhor Jesus. O que a doutora fez? Não, deixa ele aqui uns dias aqui, Leide, só para acabar de respeitar, né, o hospital e acabar de completar, de fechar por completo, que faltava só um pedacinho para fechar, minha gente. Acabar de completar e ele vai embora, você precisa de jeito de cortar o pé do seu pai. Beleza, tá, ok. Papai, como ele estava bom, estava sentindo dor, deu uma agonia, ficou, eu acho que 2 dias só no hospital. 2 dias. Eu acho que não foi 2 dias direito, não. Endoidou querendo ir embora, querendo ir embora, querendo ir embora, querendo ir embora, querendo ir embora. Que tava bom. Aí, foi embora. Papai era teimoso, sabe? Levaram o papai pra casa. Aí, quando chegou lá, papai conheceu uma certa pessoa. Quando eu falo que Deus não divide a sua glória com ninguém, a Bíblia diz. Papai com o pé bom, só era só passar pomadinha, só, sabe? Para acabar de fechar. Tava bom o pé de papai. Conheceu uma pessoa jogando baralho lá em Alto Paraíso, em mesa de baralho, conheceu uma pessoa que falou, seu Antônio, em Ji-Paraná tem um homem espírita, tá? Ele é espírita, ele mexe com um monte de pomada, mexe com um monte de coisa. Vai lá, para você compra uma pomada e vai lá para você usar no seu pé. Papai, minha gente, eu não sabia disso. Isso fez. Papai foi lá, encomendou essa pomada, trouxe essa pomada para casa, para Alto Paraíso. E papai começou a usar essa pomada. Eu sei que de um dia para o outro o pé de papai foi arruinando. Papai deixou a pomada que a doutora passou e foi usando essa pomada de espírita. É um cara bem famoso em Ji-Paraná. O centro espírita bem famoso. E o pé de papai foi piorando. Foi piorando. E a minha irmã preocupada. E a minha irmã viu, não entendia, né? Na verdade, não leu aquilo que estava na pomada. E mandou mensagem para mim, fui lá ver papai. Foi eu e meu marido. Aí nós mexendo lá, dando uma limpada na casa de papai. Quando eu pensar que não, meu marido falou assim, mulher, dá uma olhada nisso aqui. Aí pegou um potezinho, era um potezinho e um vidro. Olha o que é que teu pai tá usando no pé. Essa pomada tá quase acabando. Aí eu olhei o nome assim, tinha o nome do cara. E Centro Espírita. Ai, minha gente, tô arrepiando, me arrepiei todinha. Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu falei, meu Jesus. Deus operou um milagre na vida de papai. E papai foi atrás de um espírita para passar pomada no pé dele. Por que que papai não usou a pomada que a doutora passou? Eu falei pro meu marido, ó, Deus não divide a sua glória com ninguém. Porque se pé de papai tivesse sido curado 100%, ele ia falar que foi essa pomada e foi esse cara que curou o pé dele. Eu tenho certeza. Papai era assim, minha gente. Glória a Deus que eu consegui ganhar papai para Jesus. No último minuto, consegui ganhar papai para Jesus. Mas papai era só Jesus na causa. Teimoso. Eu falei, se papai tivesse ficado com esse pé curado, 100%, usando essa pomada, ele falar que foi esse doutor, esse espírito que curou o pé de papai. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus operou um milagre, estava bom. O que ele fez? Foi, e conselho ruim,
e fazer coisa que o inimigo agrada o diabo. E resumindo, o pé de papai voltou pior do que era, tá? Voltou pior. Deus cura, cura. Como curou o pé de papai. Mas papai, por causa de conselho ruim, de teimosia, foi seguir o conselho do ímpio e foi usar a coisa do inimigo nos pés dele. Deus ia dividir isso com o diabo, minha gente? Claro que não. Porque se papai tivesse sido curado 100%, usando essa pomada, porque faltava só um pouquinho para fechar. Um pouquinho. Ele tinha falado que foi essa pomada desse cara. Só resumindo que já está bem longo o testemunho. O que eu tenho que falar para você? Usa a sua boca para profetizar. Você tem a autoridade de Cristo. Quando você profetizar, profetiza em nome de Jesus. Não é no teu nome, é no nome de Jesus. Você tem a autoridade de Cristo. O pé de papai arruinou tudo de novo. Eu falei, papai, o senhor está usando isso aqui, papai. Papai, isso aqui é espírito, é de demônio, papai. Mas papai, eu peguei aquela pomada, aquele resto, faltava um pouquinho. Piquei no lixo, numa fúria, com raiva do diabo, sabe? Joguei o outro meio fora, limpei. Aí, resumindo, o pé do papai piorou. Não teve jeito. Aquela pomada foi, quando o papai usou, o pé do papai ficou... subiu, antes era no pé, depois subiu pra perna todinha, sabe? Pra perna todinha. Não foi no pé não, foi subiu pra perna, a perna do papai apodreceu todinha. Aí dessa vez teve que amputar. Levou de novo pra doutora Leide, a perna do seu pai precisa ser amputada. Não tem mais jeito não. Amputaram, papai diabetes. Aí foi na vez de amputar a perna, vai eu pra oração de novo. A doutora pediu pros filhos assinar um papel, todos os filhos, porque... um termo lá porque não é, o papai tinha 85 anos, porque não era confiável essa cirurgia. Nós assinamos, mas eu falei assim, irmãos, não se preocupa não. Papai não vai morrer não. Quando a doutora estiver fazendo essa cirurgia, vai ser o nosso Deus, o nosso Jesus pegando nas mãos dos doutores. Deixa eu falar mais. E logo, logo o pé de papai a perna de papai vai sarar, vai cicatrizar. No nome de Jesus. Aí nós assinamos o termo, fizeram a cirurgia. Os doutores ficaram surpreendidos, tão rápido que foi a cirurgia. Cortou, ficou só o pedaço da coxa, minha gente. Ficou, deixa eu ver se eu mostro pra tu. Deixa eu pegar aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Cortou isso aqui tudo, ficou só esse pedaço aqui da perna do papai, ó. Ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Ficou só isso aqui, ó, pra cima. Do joelho pra baixo, cortaram a perna de papai todinha. Deixa eu ver. Ó, ficou só o cotoquinho da coxa. Cortou a perna de papai. Se tivesse ouvido a voz do Senhor, ele não tinha perdido a perna. Deus tinha operado um milagre, mas ele foi ouvir a voz do inimigo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Aí com isso, fez a cirurgia, a mana falou bem assim, mana, você pode vir aqui para o Alto Paraíso para ajudar a cuidar de papai? Eu falei, vou, mana, vou. Porque papai, foi um corte, foi uma cicatriz enorme, né? Cortou a perna, né? E a coxa é grossa, né? Eu fui. Aí com isso eu fui com oração. Papai diabetes. Negócio de coração, sabe? Diabetes, sabe que diabetes é terrível, né, minha gente? Aí com isso eu fui, minha gente, eu fui propósito de oração. Propósito de oração. Falei, em nome de Jesus. Menos de 30 dias a perna de papai vai cicatrizar no nome de Jesus. E orando, e minha irmã fazendo curativo e orando. Sempre oração, minha gente. Para honra e glória do Senhor Jesus. Com 15 dias que papai fez a cirurgia, com 15 dias,
Olha só como que é o nosso Deus. A perna de papai cicatrizou. Com 15 dias, um homem que tinha diabetes, a perna cicatrizou, sarou, para a honra e glória do Senhor Jesus. É Deus ou não é Deus, minha gente? Eu vim embora que a perna de papai já tinha sido sarada, eu vim embora e deixei minha irmã lá cuidando dele. Com 15 dias, um homem que tinha diabetes, a perna de papai cicatrizou. Olha o poder da oração. Olha o poder da oração. E aí, como é que está a tua fé? Não deixe nada abalar a sua fé. Você sabe quem é o Deus que você serve. As lutas estão grandes, as dificuldades estão grandes, mas não desanime não. Fique com a tua fé inabalável, porque o milagre vai chegar, no nome de Jesus. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Se papai tivesse sido curado usando aquelas coisas do espiritismo, papai tinha falado. Até minha mãe, que curou ele, foi aquele cara. Mas Deus, ele sabe de tudo. Sabe de todas as coisas. Deus, ele voltou atrás com a cura? Não, de forma nenhuma. De jeito nenhum. Foi ele que errou, meu pai, de ter ido atrás de conselho de gente que não presta e usar o que não devia no pé dele. Se papai tivesse usado a pomada que a doutora passou, só para acabar de fechar, papai não tinha perdido a perna dele. E o que eu tenho para falar com esse testemunho para você? Olha, escute essa palavra de novo. Deixa eu achar aqui. Ó, eu não sei qual é a luta que tu está passando, qual é o tamanho do problema, da enfermidade, da dificuldade. Eu não sei que área que você está precisando de um milagre. Mas abra tua boca hoje e fala isso aqui. Fale isso. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Que área que você quer que Deus opere um milagre? Em que área? Aqui Ezequiel era um vale de ossos sequíssimos. E que área que está seco na tua vida, que está morrendo na tua vida? Qual é a área? E porei nervos sobre vós. Onde você está precisando Deus colocar a mão? Deus agir. E farei crescer carne sobre vós. Em que área sua vida está precisando do crescimento? Material ou espiritual? Recebe esta palavra para a tua vida. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. Em que área na tua vida você quer que viva? É no teu casamento? É na libertação do teu filho, da tua filha? É que a sua empresa revive, receba vida? Em que área? E sabereis que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor. Profetize isso na sua vida. As pessoas vão ver quem é Deus na tua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Mas abre a tua boca e profetiza bênçãos. Você tem a autoridade do céu para profetizar bênçãos no nome de Jesus. Nunca, jamais entregue a glória do que Deus vai fazer na tua vida para o homem. A glória é só Ele. É somente para Ele. E a glória é só dele. Amém, minha gente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E depois disso tudo que aconteceu, papai viveu mais de 16 anos.
para a honra e glória de Jesus. O nosso Deus faz. O nosso Deus faz. Só que Ele não divide a glória dele com ninguém. Amém? Fique com esta palavra. Fique com esse testemunho. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor na tua vida e no teu coração. No nome de Jesus, soberano Deus, Pai. Estou aqui mais uma vez, Pai, diante da tua presença. Para te dar graças, para te dar louvor. Para me prostrar diante dos teus pés. Eu não sei quem vai estar vendo esse vídeo, meu Pai. Mas quem assistir esse vídeo, eu te peço no nome de Jesus, que só alcance. Aquele que está sem força, traga força. Aquele que está desanimado, traga ânimo. Aumente a fé, Pai. Opera maravilhas. Opera maravilhas em vidas, em famílias, em casamentos. Porque para ti, meu Deus, nada é impossível. E eu creio na tua palavra, no nome de Jesus. Amém, minha gente. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Tchau, um cheiro no coração e um abraço bem arrochado.